Então vamos tratar do verdadeiro princípio espiritual que as pessoas não entendem e também não explicam. Porque muitos acabam lendo Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será infértil, diz o Senhor dos Exércitos. Sendo que, por que ele está falando trazei os dízimos para que haja mantimento em minha casa? A gente já viu já em Coríntios 9:13 que aqueles que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, dos próprios sacrifícios ali oferecidos. E a gente pode confirmar tudo isso nesses versículos que eu deixei aqui destacado, em que sim, os sacerdotes se alimentam de partes dos animais ali sacrificados, da oferta de manjares, dos pães. Então, se Deus está falando para trazer o dízimo para que haja mantimento, é difícil de afirmar, mas será que os sacerdotes estavam passando fome de alguma forma? Porque eles não poderiam exercer nenhum outro ofício. Será que isso também não se tratava disso? Como é difícil de afirmar, então vamos tentar entender de outra forma também. Por que ele vai repreender o devorador? O que era feito com aqueles dízimos, com aqueles sacrifícios? Porque se a pessoa tinha que ir até o templo para entregar as suas ofertas, os sacrifícios, os dízimos, é porque ela também estava reconhecendo que havia pecado nela e que fazendo todos aqueles ritos, ele seria purificado. Porém, se as pessoas não estavam levando os dízimos para lá, será que elas estavam reconhecendo que tinham pecado? Ou já nem reconheciam mais? E aí é que está a gravidade da coisa. Porque se elas não vão mais ao templo para fazer seus sacrifícios, levar seus dízimos, então elas não estavam reconhecendo que estavam pecando, no que estavam pecando e se havia ainda pecados neles. Mas é disso que se trata esse princípio espiritual. Porque na verdade o devorador, ele pode tocar, não é porque faltou dar os 10%, porque faltou dar dízimo, mas é onde o pecado permanece. É por você não reconhecer e não buscar se purificar do pecado, é que o maligno te toca. Porque existe algo em você que pertence a ele, que é o pecado. Já que você não quer se desvencilhar disso, então ele tem uma legalidade em você. E aí sim, ele pode acabar te tocando. E o que em Atos 13:34 está explicando para a gente? Que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos para que jamais voltássemos à corrupção. E desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas ao rei Davi. E esse versículo está citando Isaías 55:3, sendo que promessas foram essas? A gente já viu em 2 Samuel 7, Deus falando para o rei Davi, te farei casa, e que o teu descendente, se tratando do Messias, ele edificará uma casa ao meu nome. E o que Jesus fala em João 14:23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E o apóstolo Paulo também fala a mesma coisa em Efésios 2:22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Em 1 Coríntios 3:16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sendo que, lembrando que está lá em Malaquias, trazei a casa do tesouro, sendo que agora essa casa não somos nós que estamos sendo edificados para tal. E agora vamos entender o que o salmista quis falar em Salmo 112, versículo 9, quando ele fala distribui aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você vê que as obras têm sim importância. Se vamos receber tanto bem quanto mal, por conta do que fazemos por meio desta carne. E esse tribunal que o apóstolo Paulo está falando, ele está citando a parábola que Jesus apresenta em Mateus 25:31-39, em que ele diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, ou seja, o tribunal, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, ou seja, aquele que realmente pratica a justiça de Deus. E Jesus já está especificando que justiça foi essa. E eles vão perguntar, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? E quando foi que te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? E reparem uma coisa interessante que, na verdade, Deus começa a fala com eles.
E eles perguntam, quando é que a gente fez essas coisas? E aquele poder que o salmista está falando que seria manifestado em glória, Jesus está especificando aqui qual é essa manifestação que vai ser lá na glória. E ele continua. O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele começa a falar tudo o oposto agora, né? De quando teve fome, quando teve sede. E aí eles vão lhe perguntar, Senhor, quando é que a gente viu todas essas coisas e não fizemos nada? E aí o rei vai responder, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim, o deixastes de fazer. É o mesmo princípio de forma oposta. Aquilo que você faz, ao Senhor você faz. Aquilo que você deixa de fazer, ao Senhor você também deixa de fazer. Quer seja o bem, quer seja o mal. E estes vão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Percebem que isso, na verdade, é o verdadeiro princípio espiritual? Mas a gente vai especificar ainda mais. Porém, a gente precisa entender que existe uma ordem a ser seguida com esse bem que fazemos, com essa contribuição com que prestamos a outras pessoas. O que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5,8? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Imagina, se ao invés de eu ajudar aos da minha própria casa, a esposa, meu filho, para dizer eu vou entregar o meu recurso lá na igreja, eu sou pior do que um descrente e tenho negado a fé. Porque, imagina só, um descrente, mesmo sendo um ateu, pode ser que ele de forma alguma vai deixar isso acontecer com os da própria casa, os da própria família. E isso é em primeiro lugar, devemos cuidar dos que são nossos, aqueles a quem Deus nos confiou. E em segundo lugar, a gente vai ver o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6,10. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí sim, eu já supri os da minha casa e ainda tenho mais, então eu posso contribuir com aqueles que têm a mesma fé que a minha. Essa seria a ordem de número 2. Mas em 1 Timóteo 2,1, Paulo também fala, antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Porque ele falou da mesma forma em Gálatas 6,10, façamos o bem a todos. E aqui ele fala ações de graças em favor de todos os homens. E a gente também vai ver o que é essas ações de graças. E para mostrar ainda mais essa diferença, que não deveríamos estar dando um suporte a uma estrutura física, em Hebreus 10:24 diz, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerem os seus próprios irmãos para fazerem essas obras. Não é uma estrutura, mas considerem as pessoas, porque Deus não fez nenhum templo físico, mas está fazendo a nós. Sendo que, apesar de Deus ter feito essa terra, ele já diz que essa terra vai passar. Tudo que está nela vai ser consumido. Porém, o que é mais importante? Um templo físico feito por mãos humanas ou você que foi feito pelas mãos de Deus? Em Atos 20:35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou seja, é primordial, socorrer os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. E essa recomendação, quando o apóstolo Paulo está começando o seu ministério, o apóstolo Tiago, Pedro e João dão essa mesma recomendação para ele. Lembra dos pobres. E não é lembrar, tipo assim, eles existem, mas é para dar suporte, evidentemente, né? E vamos entender o que Paulo fala em 2 Coríntios 9, 6-7, versículos 13. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, ou obrigação, né? Porque Deus ama a quem dá com alegria, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. É pela liberalidade que contribuímos, não por obrigação, ou por achar que, se não fizermos, o inimigo tem a legalidade de tocar em nossos bens. Sendo que, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:18, se somos guiados pelo Espírito Santo, na verdade, quem propõe em nosso coração não é a nossa própria mente. Se temos a mente de Cristo, por meio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que propõe em nosso coração como fazer, de que forma fazer e com quanto fazer. E o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, de 6-10, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Em outras palavras, se um pastor tem te auxiliado, tem te semeado princípios, preceitos espirituais na sua vida e você tem aprendido, então se faça participante em coisas boas, em contribuição naquilo que tem contribuído com você. Porém, de forma alguma,
por obrigação ou por necessidade, mas pela liberalidade. Você é livre. E dando um exemplo aqui que pode até parecer besta, de como às vezes nós não somos gratos, né? Imagina só, um pastor escreveu um livro e ele disponibiliza esses livros lá na igreja e diz, olha, é de graça, podem pegar quem quiser. Quem tiver necessidade, quem achar que vai ter algum crescimento espiritual com essa leitura, está disponível e pode pegar que é de graça. Porém, quem que realmente tem um coração grato, ainda assim vai pagar o que acha que é devido, o que acha que realmente merece. Poxa, eu realmente recebi esse alimento espiritual e, poxa, um livro comum aqui vale tanto, então eu vou dar 2 tantos, ou então eu vou dar esse tanto, ou 2 tantos, ou tantos mais, de forma voluntária. E eu acabei até de lembrar da cura dos leprosos que Jesus fez, em que apenas um voltou para agradecer. E por ele ter esse sentimento de agradecimento, ele recebeu algo ainda maior. Além da cura, ele recebeu ainda a salvação. E de forma agora mais atual, poxa, muitos têm sido edificados com aquela série chamada The Chosen, e lá tem alguns links, algumas coisas para poder, quem quiser contribuir, quem quiser doar, fazer a sua doação. Porém, muitos sendo edificados, tendo a liberdade de contribuir, será que ainda assim, com esse coração, contribuem? Será que eles têm um coração grato em que eles falam voluntariamente, poxa, eu fui edificado por essas mensagens, por essa obra, então eu vou contribuir com ela também. Não foi por obrigação, nem por necessidade, mas quem que de forma voluntária quis fazer isso? Sendo que, de fato, a pessoa foi edificada. Ela foi realmente instruída. E será que existe esse sentimento em nossos corações? Porque se não existe, mesmo a gente reconhecendo que foi edificado, por que também não existe essa participação de coisas boas com aquele que instruiu? Novamente, de forma voluntária. Porque eu tenho um coração grato. Eu reconheci que eu fui edificado, então eu quero contribuir com aquilo. Eu tenho gratidão com aquele que repartiu comigo. E o apóstolo Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu sei que alguns acabam usando esse texto aqui, de Deus não se zomba, de forma que não pode haver nenhuma brincadeira, tem que tratar todas as coisas de forma séria, principalmente as espirituais. Porém, ele está falando de algo ainda muito mais precioso, em que alguns achando que, cumprindo alguma regra, vão receber coisas grandíssimas. Já vi até pessoas falando, poxa, se eu dou tanto de oferta, Deus vai me dar 4 vezes mais, tantas vezes mais. Como se fosse um investimento melhor que criptomoeda que tem hoje em dia, né? Mas não é de forma alguma essa a interpretação. Você vai realmente colher o que você plantar. E isso inclui a ausência de boas obras. Você também vai colher o desconto disso também. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E a gente pode entender que isso, na verdade, se trata de riqueza. Muitas pessoas acumulam riquezas para si mesmo. Nesse acumular de riquezas para si, você deixa de contribuir com outros, você deixa de fazer o bem, de fazer a justiça. Deixando de fazer, você também vai receber a falta dessa contribuição, a ausência dela. Mas o que semeia o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sendo que a gente já viu o princípio espiritual que Jesus ensina, que aquilo que eu faço para o meu irmão ou deixo de fazer, a Deus eu faço ou a Deus eu deixo de fazer. E se eu faço realmente no Espírito, eu vou colher vida eterna. E por isso ele também continua e diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Veja bem, existe a possibilidade de desfalecermos no meio do caminho. Então, se desfalecermos no meio do caminho, será que vamos ainda colher essas coisas? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E lembrando que Jesus falou sobre o João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas, qual foi a pregação então de João Batista? Foi simplesmente o batismo para o arrependimento dos pecados? Ou teve mais? O que ele diz em Lucas 3, 10 a 11? Quem tiver 2 capas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Será que nós estamos fazendo isso dessa forma? Da forma que o maior dos profetas disse? Esse preceito, esse princípio espiritual, estamos seguindo de forma excelente? E a gente vai ver o que Paulo passou no início do ministério. O que ele relata em Filipenses 4, 15 e 17. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Sendo que o apóstolo Paulo, ele é conhecido como apóstolo dos gentios, é o que mais pregou, o que mais deixou registro de cartas e recomendações para os gentios. De forma alguma ele disse alguma coisa sobre porcentagem desse princípio espiritual, mas
O princípio que ele está ensinando é aquilo que Jesus diz, de dar e receber. Ou seja, haverá momentos em que você é aquele que vai dar, mas pode ser que você seja aquele que receba também. E vejam, não é a avareza que guia nossas ações, mas o de sermos aperfeiçoados em amor de verdade, agindo com generosidade de acordo com aquilo que temos. E devolver 10%, ou seja, o dízimo, isso pode ser pouco, assim como em outros momentos, isso pode ser muito. E pode ser que também em outro momento você seja aquele que receba. Mas Jesus diz que mais bem-aventurado é o dar do que receber. E aqui eu sei que algumas pessoas querendo distorcer as coisas, 10% é pouco então vão pedir o trízimo, vão pedir a oferta toda, o sacrifício inteiro. E isso Jesus chama de mercenários, né? Assim também como podem haver pessoas que querendo se aproveitar, já que o princípio é dar e receber, então eu quero ser aquele que recebe. Mas será que é você que escolhe isso? E apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém ignorar, será ignorado. E como eu acabei de falar, o apóstolo Paulo sendo o apóstolo dos gentios, o que mais deixou cartas, por que ele nunca falou de dízimo? Sendo que, se isso fosse um mandamento, um preceito, um princípio, ou a doutrina dos apóstolos, e aqui como ele fala em 1 Coríntios, ele fala, se alguém ignorar, será ignorado, falar sobre dízimo, sobre 10%, isso não seria imprescindível e altamente necessário? De forma alguma, podemos achar que isso era algo tão natural entre eles que não era necessário ser dito ou ser registrado. Porque, novamente, ele não estava falando principalmente aos judeus, mas principalmente aos gentios, que não tinham a mesma tradição. E ele diz ainda, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, a doutrina dos apóstolos, o evangelho de Deus, se permanecermos nele, por ele também somos salvos. E se isso fosse realmente o princípio espiritual, a doutrina dos apóstolos fizesse parte do evangelho eterno de Deus, isso seria imprescindível escrever de forma muito clara, porque também por ele seríamos salvos.